Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Estamos começando agora mais um novo trabalho, que se trata basicamente de fazer a leitura do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel. Então, a gente vai fazer a leitura e também fazer os comentários a respeito delas, né? Então, sem mais delongas, indo já para a leitura, no serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo um mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são a dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Bom, falando aqui, nesses primeiros trechos, o estudo do Espiritismo, ele não é apenas algo cognitivo. Ele tem, principalmente, a missão de fazer a nossa mudança moral, uma mudança moral profunda. Principalmente nesses tempos, que nós estamos, em que há a separação do joio do trigo, com a questão da transição planetária, em que há o degredo, daqueles irmãos e irmãs que ainda persistem, nas trevas, no mal. E é justamente, para que a gente tenha vida, e uma vida em abundância, longe das correntes do mal, das dificuldades, do sofrimento, que veio Jesus, E através, de autores, como Emmanuel, com a psicografia segura do Chico, justamente vem reflexões nesse sentido, para que a gente observe, essa característica do Espiritismo, de entender o mundo, que a gente está, que é um mundo material, como uma simples instância, em que na prática não existe a morte. Na verdade, é só uma transição de a pessoa ter corpo e não ter corpo, ou seja, estar encarnado ou desencarnado, o que já faz uma mudança radical na maneira de encarar a vida, A própria questão do suicídio perde o sentido, A gente querer guardar ódios, gigantescos contra as outras pessoas também não faz sentido, porque tudo aquilo que a gente se vincula através do amor ou através da dor, do ódio, a gente vai ter que lidar com essas situações. Então, qual é que é a esperteza, entre aspas, de fazer o mal para alguém, sabendo que vai haver a necessidade do resgate, Que, na verdade, tudo aquilo que a gente faz para o outro, na verdade, a gente está fazendo para si, Então, esse texto ele vem trazer justamente do que? Das implicações morais para todos nós, Dando seguimento, então, aqui à leitura, Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante, Então ali falam em pugnam, ou seja, lutam, A gente tem que, entre aspas, no bom sentido, lutar pelo espiritismo com Jesus, utilizando, esse intercâmbio, entre os dois planos, o mundo espiritual e o nosso aqui dos encarnados, a gente aproveitar essas mensagens de esperança, de consolo, porque é justamente através disso que a gente pode mudar os parâmetros da nossa vida, não se deixando levar pelos valores do mundo. Porque se a gente parar para analisar, o que é importante enquanto encarnado? É ser jovem, é ser bonito, é ter dinheiro, é em questão da intelectualidade. Mas pouco se fala muitas vezes,
da pessoa ser bondosa, caridosa, ser justa, ser correta, né? Principalmente no Brasil, que muitas vezes tem aquela teoria, né, de ter o jeitinho brasileiro, de que o mundo é dos espertos. E na prática a gente vê que as consequências, né, como diz o texto, né, o Espiritismo, ele tem a ver com as consequências morais, né? Então, muitas vezes, né, aqueles que são tidos como vitoriosos no mundo, né, muitas vezes tendo que abrir mão de valores relevantes, né, para conseguir essa fortuna, chegando ao mundo espiritual, eles se deparam com surpresas muito desagradáveis, né? Então, né, dando sequência a essa leitura, acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos, né? O que seria atacar um outro círculo de vida, né? A gente pode analisar, por exemplo, se a gente não está conseguindo daqui a pouco prestar, né, uma assistência nem para nós mesmos, a gente não está cuidando nem bem de si mesmo, como é que a gente vai cuidar do nosso próximo? Se a gente não dá um amparo para a nossa família, né, como é que a gente vai querer cuidar da família dos outros, né? Se a gente não consegue, né, pautar na sua própria vida a ação do bem, e a gente vai querer dizer para os outros que realizem ações do bem. Ou seja, a gente deveria ser prudentes, né, ao atacar outros círculos se a gente não está interessado em, de fato, nos melhorarmos, né? Claro, né, no mundo de expiação e provas, né, que estamos, ninguém é 100% congruente, no sentido de conseguir praticar o bem na sua plenitude, né? O que isso quer dizer? Todos nós temos coisas boas, temos nossas dificuldades, nossas mazelas, mas mesmo assim, né, o verdadeiro espírita, né, como nos diz, né, a obra espírita, é aquele que de fato se esforça por melhorar, né? Porque é através justamente da obra dos séculos que isso acontece. Diferentemente, né, do saber acadêmico, que em alguns anos a gente já consegue fazer boas edificações, as melhorias perenes, né, de ordem moral demoram muito tempo. Mas ao invés de a gente ficar, digamos assim, desmotivado com isso, que a gente consiga justamente manter esse empenho, porque é justamente essa melhoria moral que traz também a libertação dos vícios, que traz a felicidade, né? Porque uma vez que a pessoa tenha algum problema de ordem moral, isso necessariamente acaba acarretando em algum tipo de sofrimento, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa que é muito avarenta, né? Ela só pensa em coisas para si, né? Não dá nada para os outros, não quer nada para os outros, né? Pensa apenas em si, né? Quais consequências que a pessoa enfrenta nessa vida? Como é que o coração dela fica em relação ao dinheiro, às posses, né? Será que ela fica tranquila? Será que ela se sente bem? Será que o mundo acaba não sendo um tormento para ela, porque ela não consegue usufruir das coisas boas que tem, como a família, como as amizades, porque ela tem como núcleo, digamos, da sua existência, né, a posse. Ela quer possuir coisas materiais. Então ela acaba não tendo alegria nos seus dias, né? Dependendo do grau, né, dessa busca pelos bens materiais, pela riqueza, né, ela pode muitas vezes comprometer alguns valores, caindo na desonestidade, né, caindo em condutas execráveis, enfim. E é justamente essas reflexões morais que o Espiritismo vem nos trazer. Do que adianta a gente gastar tanto tempo, né, procurando, né, as coisas materiais, não que não seja importante, não seja necessário, mas que a gente também possa fazer o contraponto. Do que adianta me desgastar tanto por algo do ponto de vista financeiro, se eu não vou ficar aqui? Por mais que, ok, haverá herança, os familiares também terão um certo conforto, mas vale a pena a pessoa abdicar de todo o restante da sua encarnação, né, do seu tempo, focando exclusivamente nas coisas materiais, sendo que esse não é o objetivo da encarnação, que é justamente, né, como nos traz as obras básicas, né,
que nós, enquanto espíritos, né, a gente vem para o planeta Terra para desenvolver o quê? A inteligência e a moralidade. O propósito não é o adquirir bens terrenos. É desenvolver inteligência e moralidade. As coisas que passam pelas nossas mãos, né? Como terrenos, casas, a profissão, enfim, as coisas, né, da vida que a gente possui temporariamente são apenas recursos, né? São meios para que a gente chegue na finalidade. Só que muitas vezes a gente se esquece, né, desse propósito. E aí as pessoas se matam literalmente por causa do dinheiro, por causa do poder, né? Ódios se constroem nessas disputas, né? E o Espiritismo vem trazer essa reflexão, mas será que é por aí mesmo, né? Será que eu estou, né, buscando aquilo que é o devido, né? Continuando, não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Então, aqui fala justamente, né, nesse mesmo viés que a gente já estava dizendo, o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Ou seja, a gente de fato está aqui, né, lutando, né, tendo as dificuldades, mas a gente tem que ter esse viés da direção, né, a direção para a vida espiritual, né, não tendo nas coisas da terra o fim em si mesmas, né. A gente não pode pensar que esse é o propósito real, não. Se eu conquistei alguma coisa, tá, mas o que isso vai ser importante para a minha caminhada? Para que eu quero isso? Para que eu quero aquilo outro, né? Porque senão a gente pode cair em graves equívocos, né? Continuando a leitura, somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, nesse trecho, né, novamente, né, Emmanuel, sabiamente, ele nos faz o convite para a gente analisar as coisas, né? Porque no mundo existem coisas fabulosas, mas será que isso vai de fato nos ajudar? Será que isso é bom para a gente? Né? Porque muitas vezes se anseia por grandes fortunas, mas qual é o custo de ter isso? Será que isso, apesar de proporcionar vários confortos materiais, será que isso vai me auxiliar? E, obviamente, né, que a gente não compreenda, né, que a gente não fique com o entendimento enviesado de que as riquezas materiais, então, são algo, né, pertencem a uma categoria inferior ou ruim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Desde que a gente adquira as coisas de forma lícita e de forma honesta, não há problema nenhum em ter grandes fortunas, em ter bens, mas desde que isso não cause prejuízo às demais pessoas, né? E que se use, né, tudo aquilo que se adquire para proporcionar também, não apenas para si, mas também para os outros, né, progresso, né? Porque justamente a parábola dos talentos, né, nos fala sobre isso. Que a gente recebe, né, os talentos, os recursos, né, justamente para usá-los, para compartilhar. E simbolicamente, né, aquele que escondeu o talento na terra, né, porque sabia que o Senhor era rigoroso, ele perdeu, né, ele perdeu aquele talento, por quê? Porque foi escondido, né? O que isso significa? Se a gente recebe algo, a gente deve utilizar, a gente deve compartilhar, a gente não deve ficar para uso exclusivo. Então, se eu tenho uma grande fortuna, se eu tenho conhecimento, se eu tenho, enfim, qualquer possibilidade que possa melhorar a própria vida e também dos demais, que a gente não seja egoísta, que a gente distribua as coisas, né? E, por fim, afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido,
compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Por quê? Segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Então, perante esse, entre aspas, tribunal, né, que é o da própria consciência, a gente vai, cedo ou tarde, através da lei de causa e efeito, né, receber tudo aquilo que a gente planta. Né? Então, as coisas que a gente faz, a gente recebe. Né? É uma questão até de lógica. A gente pode pensar da mesma maneira como um trabalho, uma construção de uma residência. Eu comecei a construção de algo, no dia seguinte, as coisas vão estar exatamente, né, exatamente onde eu deixei e como eu deixei. Então, é natural que a gente receba isso. A mesma coisa pensando no viés de uma plantação. Se eu fiz o plantio, depois de algum tempo, e eu também fazendo o esforço de manutenção desse plantio, eu vou ter a colheita. Mas nada acontece sem justamente a nossa ação. E sempre o cuidado, né, conforme nos esclarece Emmanuel, né, de que essas obras, né, que essas consequências podem sempre ser para o bem ou para o mal. E aí fica sempre, né, o convite da prudência, né, para que a gente avalie, como foi dito ali em cima, né, que nem tudo que é admirável é divino, que nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, e nem tudo que é agradável é útil. Então, né, fazendo essa releitura, o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se. Porque, claro, né, a gente sabe que é muito mais fácil o entendimento, né, a gente saber alguma coisa e a execução ela é mais complexa. Mas fica o convite de Emmanuel para isso. Então agradeço a todos que estiveram até esse momento aqui comigo nesse estudo, né? Peço que compartilhem esse conteúdo, né? Que possam também deixar o seu curtir e também façam a inscrição do canal para receber este, né? E também outros estudos. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.